Olá, seja bem-vindo a este vídeo que foi formulado com a intenção de aproximar mais os banners que são expostos no Congresso e os palestrantes e os participantes, podendo ter uma discussão melhor sobre cada caso e as dúvidas ficam mais elucidadas. Eu me chamo Nelmo Vasconcelos Menezes, sou R3 do curso de especialização do IOSE, aqui em Sergipe, e temos como colaboradores desse vídeo o Dr. Vinícius Cunha Góes e Neymar Vasconcelos. Espero que gostem bastante. O caso clínico a ser tratado vai ser de um glaucoma anafilático, um paciente atendido em nosso serviço. Inicialmente é um senhor de 53 anos, lavrador, oriundo do interior de Sergipe. Ele foi atendido em novembro do ano passado, 2018, e num serviço de triagem de catarata, né? Inicialmente, ele queixava-se de uma baixa acuidade visual no olho esquerdo há cerca de 15 anos e teve uma grande piora com intensa dor de 2 meses para cá, e associado a essa dor intensa havia baixa da acuidade visual. De história pregressa, ele fez uma fasectomia em olho direito há 10 anos e uma retirada tumoral, um vaso celular em pálpebra inferior do olho esquerdo há 3 anos. De história pregressa, nega diabetes, hipertensão, glaucoma, e trauma não havia ocorrido nesse olho. Foi algo que foi perguntado bastante. Na história pregressa familiar não havia glaucoma na família. Ao exame, né, da acuidade visual, o olho direito, a acuidade visual era 20/25, com correção não teve grande variação, e o olho esquerdo, movimento de mãos a 30 centímetros e não teve melhora com correção. A tonometria de Goldman, o olho direito foi 28 milímetros de mercúrio e o olho esquerdo 65 às 10 horas da manhã. Vocês podem notar também, aqui são as fotos da biomicroscopia realizada no dia do atendimento. Vamos atentar mais ao olho esquerdo, né? Que o olho esquerdo havia essa cicatriz, esse ectrópio cicatricial em pálpebra inferior, uma hiperemia conjuntival intensa, o edema microcístico, a presença de flare, a câmara anterior estava formada, a íris trófica, havia essa subluxação do cristalino para a câmara anterior, com restos corticais expostos e aderido ao cristalino. A fundoscopia, a escavação do olho direito era 0,4 e a mácula íntegra no olho esquerdo é impraticável. Para isso, nós solicitamos o ultrassom. O ultrassom mostrou no olho esquerdo um processo inflamatório, né? E a escavação não conseguimos evidenciar, mas a retina e a coroide estavam aplicadas. De conduta inicial, né, nesse paciente que foi atendido no interior, prescrevemos timolol, brimonidina e diamox e prednisona mg por quilo dia, e encaminhamos esse paciente à urgência oftalmológica. Aguardamos o retorno dele, né? E após 7 dias que ele retornou ao nosso serviço, né? Nesse retorno, a pressão dele estava no olho direito 15 e no olho esquerdo 36. Você vê que também houve uma melhora significativa no processo inflamatório do olho, a conjuntiva estava calma, a córnea estava transparente. Aqui nós notamos a presença a cirurgia que foi realizada desse paciente. Inicialmente foi tentado por Dr. Vinícius a realização da facoemulsificação, só que durante o ato a catarata estava solta durante o ato cirúrgico. Foi tentado a retirada dela durante algum tempo, e vendo que não era possível, converteu a cirurgia para uma extracapsular. Após a cirurgia extracapsular, o núcleo estava totalmente solto. Foi procurado ver se havia suporte para a implementação da lente intraocular e não havia suporte. Praticamente as duas cápsulas, a cápsula anterior e a posterior, estavam desfeitas.
Nisso foi realizada a vitrectomia anterior, realizada a sutura da incisão e programado um implante secundário da lente intraocular. No pós-operatório, imediato, no primeiro dia, a tonometria desse paciente em olho direito estava 10 e olho esquerdo 12. E ele estava usando ainda os mesmos medicamentos, né? O Britens, né? A timolol brimondina, o Diamox e a prednisona na dose de 60 mg por quilo. E havia um edema, mais 3, a dobra mais 1, mas a pressão estava ótima. No sétimo dia, a tonometria manteve-se estável, a córnea estava clara, câmara anterior formada e estava fáscico. Então, nós fizemos o quê? Ele não estava usando a brimondina, só estava usando o timolol e o Diamox. E a prednisona a gente já estava começando o desmame. E solicitamos a ele que começamos o desmame de Diamox e acrescentamos o brimondina. Esse paciente era um paciente de difícil retorno, né? Avaliamos a acuidade visual dele no presente dia. A acuidade visual dele no olho esquerdo manteve, né? O movimento de mão a 30 centímetros. Lembrando que antes da cirurgia também era isso, movimento de mãos a 30 centímetros. E também o caso, esse paciente já estava há 2 meses sem usar o médico, 2 meses sentindo essa dor e com essa pressão intensa. Então, durante esses 2 meses, ele esteve com a pressão praticamente 60. Então, a cirurgia conseguiu modificar o quadro inflamatório, a pressão intraocular intensa, só que a acuidade visual não teve melhora. A gente ainda fez a acuidade visual corrigida, que ele estava sem lente, mas ainda manteve movimento de mão. Esse paciente não voltou no período que nós solicitamos para ele regressar, viajou para outro estado e no 30º dia pós-operatório ele retorna e não estava usando nenhum medicamento. A tonometria dele passou no olho direito 14 e no olho esquerdo 52. E a acuidade visual a mesma coisa, só que agora estava com o olho muito mais inflamado, com edema microcístico. Conseguimos visualizar o nervo óptico desse olho, né, que agora estava 0,95 e bastante pálido. A conduta, a gente voltou os medicamentos anteriores, né, e solicitamos a TREC com a fixação escleral. Então, como visto, né, o glaucoma anafilático é bem reativo, bem reacional. Aqui está um resumo do capítulo do CBO, né, do glaucoma facoanafilático, que consiste desse material cortical causar um grande estímulo antigênico e raramente, que é raro, quer dizer, mas que pode gerar um glaucoma secundário, que é mais raro ainda. Esse risco aumenta quando ele se mistura ao humor vítreo e quando o cristalino perde-se na cavidade vítrea. Esse paciente ainda ficou com a pressão bastante elevada e difícil controle, principalmente quando a gente tirou o prednisona, provavelmente porque havia restos corticais no vítreo. A característica é inflamação persistente, inexorável e frequentemente granulomatose. O tratamento consiste num corticoide tópico e sistêmico e remoção de todo o material lenticular residual. Finalizando, esse paciente ficou sem uma programação tão efetiva, porque tanto ele não conseguiu fazer o acompanhamento correto, como toda vez que tiramos o prednisona, aumentava a pressão. Sempre que acrescentávamos o corticosteroide, a pressão controlava. E retirando o Diamox, ficando com brimondina e timolol, a pressão controlava-se. E ficou com programação de fixação escleral, sendo que
não havia uma expectativa de grande melhora. Afinal de contas, ficou mais de 2 meses com essa pressão e o nervo sofreu uma falência. Muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa aula e que essa seja a primeira de muitas.